A internet e as novas tecnologias estão cada vez mais presentes na nossa vida e dia a dia. Já não existem dúvidas de que esses diversos recursos modificam o comportamento das pessoas, mas mesmo proporcionando inúmeras facilidades, os especialistas ressaltam o impacto emocional e social gerado por elas. Será que o tipo de conteúdo que consumimos pode influenciar na saúde mental das pessoas? Assim como observamos no último episódio, os avanços tecnológicos trouxeram novas possibilidades de interações sociais na convivência humana. Segundo o relatório da We Were Social, o número de usuários diários na internet saltou de 2,1 bilhões de pessoas em 2012 para 5 bilhões em 2022. Mas essa imersão digital em massa trouxe alguns problemas que podem se tornar sérios, ainda mais quando percebemos que somos uma geração viciada no digital e dependente desse universo em nossa rotina. Com isso, conversamos com uma psicóloga para entendermos mais como andam as relações humanas atualmente. Olha, se a gente pensa um pouquinho no quanto que as pessoas estão utilizando muito mais da tecnologia, a gente percebe que está havendo aí uma evitação extrema das relações que a gente fala que são na vida real. E aí, se a gente pensa, entrando aí em um contexto um pouco mais cerebral, por exemplo, do que a internet causa no nosso cérebro, a gente percebe que o acesso rápido à internet, do quanto que a gente tem aí muito fácil informação a todo tempo, a gente acaba recebendo muita, mas muita produção de dopamina de uma forma muito rápida. E aí a dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer. E aí a gente percebe que se perde um pouco essa questão das relações na vida real por conta dessa produção de prazer que vem de maneira imediata com a internet. Então pensa, se eu estou ali em um lugar com uma tecnologia que causa em mim essa sensação de satisfação instantânea, o quanto que isso acaba sendo um pouco mais, talvez, demorado, entre aspas, em relações humanas. Então, se a gente pensa na internet, na era da tecnologia e o impacto que isso tem nas relações, a gente pensa totalmente nessa produção de prazer imediato. E aí que acaba ficando mesmo com a internet. Então, se eu estou ali na internet e tenho toda essa satisfação rapidíssima, eu acabo criando um pouco de bode, entre aspas, para poder buscar isso de uma forma um pouco mais realista, né? Então, o impacto acaba sendo mesmo nessa produção imediata que a gente tem, e o quanto que isso vai causando essa satisfação plena muito mais rápida para nós. E aí dá um bugzinho nesse aspecto, sabe? Recentemente, algumas pesquisas mostraram que o uso de telas podem alterar o funcionamento do cérebro, principalmente no que se refere aos neurotransmissores do bem-estar. As tecnologias, quando usadas em excesso, potencializam esse funcionamento de uma maneira que não é considerada saudável, podendo causar alguns fenômenos de dependência. Por exemplo, levando aí em consideração quanto que os jovens estão se inserindo na internet, na era digital de uma forma muito precoce, a gente está deixando de fazer coisas que são muito primárias para a nossa vida. Então, por exemplo, a gente não faz hoje em dia uma refeição, seja almoçar, tomar café da manhã, jantar, sem a gente estar ali imerso na tecnologia, né? Então, pensar um pouquinho em como que a gente tem direcionado a nossa rotina e esvaziar aí um pouco essa nossa atenção tão direcionada com a internet, pode ser uma forma da gente ir retomando esse cuidado e de também tirar um pouco esses jovens dessa tecnologia. Eu sempre gosto assim de passar para os meus pacientes, principalmente levando em consideração os níveis de ansiedade que ficam por conta da internet, até mesmo essa questão de likes, um follow e tal que a gente vê nas redes sociais, o quanto que é importante a gente tentar direcionar a nossa rotina a uma vida sem a internet. Então eu gosto muito de pensar na ideia da agenda, por exemplo, né? Hoje em dia tem lá agendas digitais e etc e tal, mas se a gente voltar um pouquinho a nossa prática para essa atividade que é tão simples, é uma forma da gente não estar direcionando a nossa atenção total à internet. Com tantos feitos impactando a nossa vida diretamente, que inserem uma nova cultura social em nossa rotina,
onde viramos 100% dependente da tecnologia, entra em cena um alerta sobre como temos que se preparar para lidar com tantas interferências que nos distanciam da vida real. Pensando um pouquinho no quanto a gente tem deixado de fazer coisas mínimas, o quanto que é importante a gente ter aí uma boa noite de sono sem o uso de tecnologia, praticar exercício físico sem o uso da tecnologia, praticar a leitura em livros físicos, por mais que exista Kindles, tantas outras coisas, da gente retomar mesmo a nossa vida para aquilo que é real, para aquilo que é tradicional, porque o tradicional ainda funciona. E é o que vai aí deixando a nossa vida mais saudável. Então, é o equilíbrio. Tudo vai depender da maneira que a gente utilizar essas redes para que elas sejam aí benéficas para a nossa vida como um todo. Podemos afirmar que todas essas inovações digitais criadas em ondas tecnológicas devem ser usadas com moderação e não substituir atividades saudáveis, como, por exemplo, atividades físicas. Além disso, é extremamente importante balancear os momentos dedicados à vida online e à vida real. Mas como separar os ambientes que estão interconectados? Será que o volume de dados disponíveis no ambiente digital irá ocasionar uma mescla entre o que é real e o que não é? E além disso, como lidaremos com tanta exposição na rede?